E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje o assunto é muito sério. O deputado federal Daniel Silveira foi preso na noite de ontem a pedido do ministro Alexandre de Moraes. E eu pretendo trazer a cobertura mais completa possível do caso. A gente vai fazer toda uma sequência dos fatos, desde o início da manhã até o final da noite, o que foi que aconteceu que levou à prisão do deputado Daniel. Vou mostrar aqui para vocês a repercussão nas redes, algumas análises jurídicas da situação, algumas coisas que estão acontecendo, mas mais do que isso eu quero trazer uma coisa que eu não vi ser discutida nas redes até o momento: as possíveis consequências políticas deste ato. A gente quer saber, todos estamos interessados, saber quando o Daniel vai ser solto diante do ocorrido. Acho que ninguém consegue concordar com o que aconteceu, mas mais do que isso, além da questão do próprio Daniel, como a política brasileira vai reagir à situação? Podemos esperar mudanças no próprio STF, mudanças no Legislativo? O que é que está por vir? Tem algumas coisas bem complicadas que eu quero tratar com vocês. Além dessa questão, tem alguns assuntos que a gente também tem que falar. A política brasileira é uma montanha-russa de emoções todos os dias, mas a gente vai começar aqui falando do Daniel. Peço muita atenção de vocês, que a coisa é muito complicada. Então, vamos começar, obviamente, do início. O Sr. Sepúlveda está lá no Twitter. Ele trouxe a sequência dos fatos que ocorreram no dia de ontem para vocês entenderem o que foi que aconteceu com Daniel. De onde partiu, o pedido de prisão do deputado federal Daniel Silveira. E o Sepúlveda fala o seguinte: qual foi a sequência dos fatos? Primeiro, o ministro Fachin ataca o general Vilas Boas e as Forças Armadas, a propósito do tweet do general quando o STF tentava soltar o Lula. Um Twitter de anos atrás, de 3 anos atrás. Do nada ele resolveu falar isso. Diante desse ocorrido, o deputado Daniel Silveira desmascarou o Fachin, fez um vídeo resposta. Depois disso, na verdade, começa o embate, vou mostrar para vocês, com alguns tweets, e depois teve um vídeo que o Daniel Silveira fez, que inclusive já foi pedido que ele seja removido das redes. Após isso, o Alexandre de Moraes manda um mandato de prisão para nosso deputado. Então vamos entender o passo a passo de todo o ocorrido. Vocês podem ver, a questão do Fachin com Vilas Boas não foi ontem, na verdade foi na segunda-feira. O Grupo Terra aqui mesmo diz: Vilas Boas ironiza a manifestação de Fachin 3 anos depois. O ex-comandante do Exército reagiu à nota publicada pelo ministro do STF sobre o trecho de um livro em que o general diz que articulou com o alto comando do Exército tweet antes do julgamento do habeas corpus de Lula. O ex-comandante do Exército reagiu a manifestação. Em sua conta no Twitter, o general ironizou o fato do ministro subir o tom sobre o fato acontecido há 3 anos atrás. Segunda-feira, o Fachin falou algumas coisas de 3 anos atrás. Subiu o tom contra o Vilas Boas e o Exército. Abre aspas. Anoto ser intolerável e inaceitável qualquer forma ou modo de pressão injurídica sobre o Poder Judiciário, afirmou o Fachin. A declaração de tom intuito, se confirmado, é gravíssima, atenta contra a ordem constitucional e o STF compete à quarta da Constituição, completou o ministro. Diante disso daí, lá na segunda-feira ainda, no dia 15, o Daniel Silveira responde e fala: não, Fachin. Intolerável e inaceitável não são as pressões sobre o judiciário. Intolerável e inaceitável é que marginais componham a Suprema Corte. Intolerável e inaceitável é que você esteja nessa corte. Isso sim é intolerável, isso sim é inaceitável. Então o deputado Daniel já deu uma subida de tom aqui, sugerindo que os ministros da corte, são marginais. O clima começou a ficar já bem tenso desde a segunda-feira. E aí, o deputado Felipe Barros, durante a noite de ontem, disse o seguinte: ou a Câmara dos Deputados reage a essa arbitrariedade cometida pelo Alexandre de Moraes, revogando a prisão e adotando todas as medidas cabíveis contra o ministro, ou o parlamento brasileiro estará de joelhos ao frequente abuso de poder do referido ministro. Teve aquilo ali, teve aquela postagem, não parou por aí, porque no dia de ontem o deputado Daniel postou mais algumas coisas, postou um vídeo sobre os ministros. Eu vou mostrar para vocês alguns recortes do vídeo, na verdade vou mostrar o trecho já, escrito. O ministro Alexandre de Moraes colocou nos autos lá do mandato. E aí, depois de tudo ocorrido, o Felipe Barros fala: a Câmara precisa reagir a isso.
Isso aqui é inaceitável. Tem vários passos até, sabe, ser expedido um mandato de prisão contra um deputado. E será que ele realmente mereceu? O que foi que ele falou que classifica, né, como necessário a sua prisão? Então, o Felipe fala que a Câmara tem que reagir. A Câmara reagiu, vocês podem ver aqui que a cúpula reage à prisão do deputado Silveira. Melhor do que mostrar a matéria para vocês, vou mostrar a fonte primária, a reação tanto do Arthur Lira quanto do Marcelo Ramos. A coisa tá meio complicada, tá bem complicada. Do lado do Lira, tá menos pior, porque ele fala o seguinte, olha o que o Lira disse. Na verdade, eu vou ler já a parte de baixo. Antes da prisão, antes do Daniel ser preso, o Arthur Lira tinha feito a seguinte postagem: mais do que nunca, o Brasil precisa de seus líderes ponderação, equilíbrio, serenidade e desarmamento de espíritos para que nossa democracia seja poupada de crises artificiais e possa cumprir sua missão mais fundamental, que é ajudar o povo brasileiro a superar a maior crise sanitária, social e econômica do último século. Ele tinha feito essa postagem de boa ao longo do dia de ontem, pedindo serenidade, calma e foco na questão resolver a economia e as questões da pandemia e da saúde. Depois que o Daniel foi preso, o Lira posta a seguinte coisa. São os 3 primeiros tweets. Como sempre disse e acredito, a Câmara não deve refletir a vontade ou a posição de um indivíduo, mas do coletivo de seus colegiados, de suas instâncias e de sua vontade soberana, o plenário. Já indicando que a situação final do Daniel, no nível da Câmara, possivelmente vai ser a opinião da maioria. Maioria. A gente sabe que pelo menos aí temos o que 130 deputados da esquerda que estão achando bom o que aconteceu com o Daniel. Mais de 130 deputados já estão achando bom. Então a gente já sai com uma certa desvantagem. Nesta hora de grande apreensão, quero tranquilizar a todos e reiterar que irei conduzir o atual episódio com serenidade e consciência de minhas responsabilidades para a Constituição e a democracia. Vou fazer lá a responsabilidade. E no fim, ele termina de uma forma que eu achei interessante, porque se ele for realmente seguir a Constituição, eu acho que o deputado Daniel tem a tendência de sair livre. Porque ele diz que para isso, para ser sereno, preservar a democracia, ele vai se guiar pela única bússola legítima no regime democrático, a Constituição. O que está na Constituição, né, diz que tem algumas coisas que não permitiriam que o Daniel fosse preso. E pelo único meio civilizado de exercício da democracia, o diálogo e o respeito à opinião majoritária da instituição que representa. Uma postagem, ok, de boa, foi meio enigmática, mas deu uma acalmada um pouco nos ânimos. Só que, pessoal, o negócio ficou bem complicado. O negócio não tá tão simples assim. Eu queria trazer notícias boas para vocês, porém, quer dizer, o Linda falou isso daqui, ó. Não, isso aqui na verdade já botei na parte de trás, só acabei repetindo. Porém, o Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara, é o primeiro vice-presidente da Câmara, fez algumas postagens que me deixaram muito preocupados. Não são essas. Ele fez 4 postagens, quer dizer, desculpa, ele fez 5 postagens após a prisão do Daniel. Propositalmente, eu só coloquei 4, porque a quinta a gente precisa analisar algumas outras coisas antes de mostrar, e uma mensagem que eu acho que vai deixar vocês aflitos. Só que ele fala o seguinte: logo que o Daniel foi preso, e você vê, inclusive, tem uma diferença de 2 horas da quarta mensagem para a quinta mensagem. Mas ele começa falando o seguinte: sobre a prisão do deputado Daniel Silveira. Por força do artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal, os autos devem ser encaminhados para a Câmara em 24 horas para que esta, por maioria, decida sobre a manutenção ou não da prisão. A Câmara deve decidir. Tudo bem, achei bom, reforçando que a Câmara vai analisar a situação do Daniel no dia de amanhã. Temos o dever de aguardar essa decisão colegiada. É a Constituição que vincula os limites da atuação dos deputados e também das decisões judiciais excepcionalíssimas que permitem a prisão de um deputado em flagrante. É com a Constituição que vamos enfrentar esse episódio. E até aí, bacana, bom. O Marcelo Ramos, ele é advogado. Então, mais do que a maioria dos políticos, ele
deveria entender sobre o que ele está falando, Constituição e diversas outras coisas. A opinião que ele tem, né, da questão jurídica pode indicar alguma coisa. Vocês vão entender porque eu digo que vai gerar uma aflição. As declarações são absolutamente reprováveis, com o judiciário quem tem seus defeitos, mas simboliza a democracia em conjunto com o legislativo e executivo, esses também imperfeitos. Até boa. É reprovável. Tem muita coisa que realmente é reprovável, desnecessária, tem problema. Até aí tá ok. A questão a ser debatida é sobre a caracterização do flagrante que justificou a prisão. Então tá falando, a gente vai discutir sobre a questão do flagrante. Prudência, serenidade e debate técnico sobre o flagrante é que deve nos orientar nesses movimentos. A despeito dos ânimos exaltados, o julgamento não deve ser sobre quem falou e o que falou. Vamos esquecer o conteúdo. A gente vai focar sobre a existência ou não do flagrante. Existiu flagrante? Existiu um motivo? Lembremos que essa decisão gerará um precedente, o que é interessante, porque o pessoal da esquerda, que está aí só porque é bolsonarista, não, pode abrir um precedente. Alguns deputados que têm, né, um nome sujo no cartório, assim, tem medo, sabe? Sabe aquela história, quem não deve não tem? Tem uns que tem medo. Então, pode abrir um precedente. Então, até aqui, tava legal, eu esperando, né? Aparentemente, o cenário tá interessante pro Daniel. Só que, no dia de ontem, o Marcelo Ramos, além da quinta postagem que eu vou mostrar para vocês agora, ele também divulgou uma matéria que eu não gostei. Gostei mesmo. E olha só. No início do dia, ele tinha postado isso daqui. As declarações são absolutamente reprováveis com o judiciário que tem seus defeitos, mas que simboliza a democracia em conjunto. Na verdade, isso aqui é uma das postagens, acho que é a terceira postagem. Essa daqui, é a terceira postagem. Por que eu trouxe essa daqui? Tem uma coisa que vocês devem aprender quando vocês forem no Twitter. Qualquer postagem que tiver mais comentário do que curtidas, são comentários de críticos. Pessoas que estão insatisfeitas com aquele comentário. Se vocês forem olhar aqui, a galera está malhando com vontade o Marcelo Ramos. Às vezes até passa um pouquinho do ponto. Além dessa postagem, que foi dessas aí relativas ao Daniel, na segunda-feira, depois que Bolsonaro colocou os decretos sobre a questão lá, armamento, de tudo, ele se posicionou de maneira contrária. E aí as pessoas foram na rede e deram a pancadinha. Aqui você não tem mais comentário que curtida, mas tem quase a mesma coisa. E vocês devem imaginar que esses 2.000 comentários não são comentários de carinho e afeto com Marcelo Ramos. Ele foi contra o decreto de Bolsonaro. Ele falava o seguinte, que já emiti minha opinião sobre a questão das armas. Quis polemizar comigo sobre isso, vai seguir falando só. Minha energia será gasta para medidas que protejam a vida, a saúde, os empregos e a renda dos amazonenses e brasileiros. Vacinando o braço e comida na mesa. Tomou um rage, tomou uma pressãozinha. E aí a quinta postagem dele, 2 horas depois que ele já tinha encerrado, falando que a gente vai discutir o método, pode abrir um precedente, ele ficou com raiva. O pessoal deixou ele com raiva, deixou com o zóio virado. E ele postou o seguinte: parece-me incontestável que o deputado Daniel Silveira cometeu os crimes previstos nos artigos 22 e 23 da Lei de Segurança Nacional. Marcelo Ramos é advogado e ele agora já fala que é incontestável. Daniel é culpado pelos crimes, previstos em 2 artigos. Começou a ficar complicado. Conduta muito grave porque atentatória à ordem democrática e na independência dos poderes. Cabe ao STF e à Câmara decidir dentro da Constituição Federal a punição. Gente, aqui tá quase o lava-jatismo. Ele já é culpado. E agora? Agora é só decidir a punição, mas ele já é culpado. Aos olhos do Marcelo Ramos, ele já é culpado. O STF vai julgar o Daniel na quarta-feira? É hoje também? Não dúvida agora. Tá aqui no vídeo, a gente vai mostrar, o STF vai julgar. A gente vai falar do julgamento do STF, a gente vai chegar lá. Culpado. Ele é culpado. De forma que parece que é incontestável. E aí que eu digo pra vocês que eu fiquei meio com coisa assim, porque depois que ele coloca aquele postagem, que ele fala que eu não vou mudar de opinião, minha opinião sobre o desarmamento é essa daqui, eu não sou a favor do decreto de Bolsonaro.
O pessoal foi lá, reclamou, e aí ele compartilha uma matéria que ele deu para Veja. Olha o título. Vice da Câmara reage a bolsonaristas. Extremistas não me intimidam. Já tá com cheiro que tá nascendo um novo Rodrigo Maia. E aqui, pessoal, já quero falar com vocês. Antes de você ir lá na rede do cara reclamar com ele, pense bem na abordagem que vocês usam com deputados, parlamentares como um todo. Principalmente olhem o exemplo que foi a pressão que foi feita nas redes sociais em apoio ao PNLD. Eu não vi as pessoas indo criticar Tabata Amaral. Eu não vi as pessoas indo criticar o Arthur Lira. Eu vi as pessoas destacando os pontos relativos à educação do PNLD e levantando a hashtag apenas pedindo aprovação. Tudo de boa, de forma serena, uma cobrança. Foi lá. A gente está do lado mais fraco da corda. Infelizmente, parece que na política, o deputado bolsonarista, o próprio presidente Bolsonaro, né, não é tratado da mesma forma. E só bater de frente talvez não seja a melhor solução. E outra coisa, ele fala aí, né? Olha só, ele já tá tratando como extremista. O cara mal sentou na cadeira, tá na terceira semana, já tá nesse nível. E na matéria, ele fala o seguinte: esse tipo de crítica não me intimida, pelo contrário, fortalece minha convicção. Sou um moderado e cada vez que extremistas me atacam, tenho mais certeza que estou no caminho certo. Falando, se você vir nesse caminho, cara, comigo não vai colar. Só que ele diz que ele é um moderado. Quero só mostrar aqui para vocês o passado do Marcelo Ramos. Tem aqui a carreira, vocês podem ler tudo. Nem vou ler aqui esse texto, só quero mostrar os partidos que ele já fez parte. Ele é um advogado, como eu falei para vocês. O primeiro partido dele foi o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, de 2000 a 2009. Depois ele foi do PSB, de 2009 a 2015, e agora está no PL. Talvez hoje ele até seja um moderado, mas no passado me aparenta que ele tem uma posição que ele compôs, né? Na verdade ele compôs assim a extrema esquerda, na época do PCdoB, veio aqui para centro-esquerda, se é que pode falar assim, do PSB, e agora está no centro. Ele deu uma melhorada, aparentemente. Mas, gente, pensem bem na forma como vocês forem, sabe, abordar qualquer deputado. Lembrem que o nosso objetivo é garantir que a democracia perpetue e que o deputado Daniel Silveira, né, possa continuar exercendo o seu mandato. Lembrem bem do qual é o objetivo de vocês. Às vezes só falar o que o coração tá cheio não vai trazer o resultado que vocês esperam. E aí, vejam só isso aqui interessante. Dentro de várias pessoas que criticaram, dentro da esquerda, teve uma pessoa que criticou, mas não o Daniel. E eu faço questão de trazer essa postagem daqui. O senador Alessandro Vieira, que é da oposição, é do Cidadania, que inclusive o partido dele entrou com um pedido contra o decreto de Bolsonaro, os 4 decretos que o Bolsonaro impetrou. Ele vem criticar o Alexandre de Moraes. Ele fala o seguinte, ó: não concordo com nenhuma das afirmações do deputado Daniel Silveira, reincidente em atos ofensivos contra pessoas e instituições. Mas não se deve admitir que, a pretexto de combater abusos verbais, se cometa grave abuso judicial. Mais uma vez, Moraes rasga a lei que jurou defender. E você vai nos comentários dele, toda a esquerda fala: cara, eu não concordo. Agora eu vi várias pessoas de esquerda que, pelo menos assim, pô, nesse ponto aqui, senador, eu sou contra, eu discordo de você. Comentando uma boa que discorda. As pessoas que a gente discorda, olhem a forma como vocês abordam ao longo do dia. Vocês vão entender onde eu quero chegar na hora de começar a olhar as consequências. E aí você vê, né? Isso aqui, na verdade, eu tinha que ter colocado lá atrás, porque isso aqui foi ao longo do dia que aconteceu. Eu errei na ordem. Eu sabia que estava faltando alguma coisa. Mas só para mostrar para vocês que, depois que ele tinha feito aquela primeira postagem no Twitter, ainda na segunda-feira, criticando o Fachin, na terça-feira, o Daniel Silveira, ele volta às redes para fazer algumas outras críticas ao STF. Você vê aqui a matéria do Estadão: o deputado bolsonarista, investigado por atos antidemocráticos, ataca ministro do Supremo e desafia Fachin a prender o Vilas Boas. E você vê, né, o Daniel Silveira. No vídeo, ele já tinha feito um vídeo, quer dizer, já foi esse vídeo já. Daniel Silveira afirma que 11 ministros não servem para nada. Não foi essa palavra que ele utilizou. Não tem caráter, nem escrúpulo, nem moral, e deveriam ser destituídos para a nomeação de 11 novos ministros. A única exceção que é elogiada é o ministro Fux.
só o Fux. Vocês vão entender por que eu marquei o Fux. Vocês vão entender porque eu marquei o Fux no fim de tudo. Aqui é um deputado de se respeitar com conhecimento jurídico, mas mesmo presidente da corte é incluído nas críticas generalizadas aos integrantes. E aí, sobre a questão da prisão. Algumas coisas que têm que ser deixadas de forma bem clara. O Alexandre de Moraes diz que fez uma prisão em flagrante. O Felipe Barros, que é deputado, um jurista, diz: não há flagrante. Depois, não existe um crime inafiançável. Que para o deputado ser preso tem que ser assim, flagrante de crime inafiançável. Terceiro, o deputado Daniel Silveira é um parlamentar e, portanto, tem imunidade pelas suas palavras. Mas um abuso de autoridade cometido por Alexandre de Moraes. Faremos de tudo para impedir que mais essa ilegalidade e arbitrariedade permaneça. E aí, Felipe volta de novo para falar: não importa o que Daniel disse, a prisão é inconstitucional. Trata-se de defesa da nossa Constituição Federal e das prerrogativas do Poder Legislativo Federal. É defender o Estado de Direito e a democracia contra reiteradas arbitrariedades cometidas por membro de outro poder constituído. Prender um parlamentar por suas palavras, usando a Lei de Segurança Nacional, resquício do regime militar que tem sido usada pelo STF, é, por si só, o verdadeiro enquadramento legal que Moraes usou para prender o Daniel, ato atentatório ao Estado de Direito e suas instituições republicanas. E aí o deputado Paulo Eduardo Martins traz uma matéria da Folha de São Paulo, mas dos anos 2000 mesmo, cravado dia 5 de dezembro de 2000, que fala o seguinte: legislação é considerada entulho autoritário. A Lei de Segurança Nacional é considerada um dos últimos entulhos autoritários que sobreviveram à Constituição de 88. E ele diz, há tempos, a Lei de Segurança Nacional foi considerada por muitos um entulho autoritário. Hoje ela foi utilizada para embasar a prisão de um parlamentar que deveria responder à Câmara. De certo modo, a segurança nacional realmente está em risco. A Câmara precisa se posicionar. Mas o Paulo Eduardo Martins é um deputado da base. É um deputado aliado. Tem uma grande parte da oposição que, infelizmente, não pensa como Eduardo Martins, não pensa como Felipe Barros. O Marcelo Monteiro é um procurador da Justiça. Ele posta o seguinte, né? O que aconteceu com a ditadura Nunca Mais de hoje à tarde não durou nem 12 horas. No dia de ontem, o Gilmar Mendes tinha vindo a público já para dar um pitaco nessa questão do Fachin, o Vilas Boas, do Exército, para falar que a harmonia institucional e o respeito à separação dos poderes são valores fundamentais da nossa república. Ao deboche daqueles que deveriam dar o exemplo, responda-se com firmeza e senso histórico: ditadura nunca mais. Mas parece, né, que não durou muito tempo a frase do ministro Gilmar Mendes. E aí vocês podem ver, o Marcelo, quem está falando isso, é um procurador de justiça, professor de direito, integrante do MCI, Movimento de Combate à Impunidade. Um jurista que está falando isso daqui. Aluno meu que escreve na prova: mandado de prisão em flagrante toma um 0. Se há mandato é porque não houve flagrante. Se houve flagrante, não cabe mandato. Não cabe os dois numa mesma frase. É o que ele diz. Esse tipo de aberração jurídica é produto de excesso de ignorância ou excesso de prepotência. Palavras de um procurador da Justiça. E aí, aqui em cima é um recorte da decisão completa do Alexandre de Moraes, que está escrito exatamente o seguinte: servirá essa decisão como mandado que deverá ser cumprido imediatamente e independentemente de horário por tratar de prisão em flagrante delito. Vocês estão vendo? Mandato flagrante. E a Ludmila Lins Grilo, que também é juíza, fala que não existe em nosso ordenamento jurídico a figura do mandado de prisão em flagrante. Isso seria uma contradição em termos. Se é flagrante, é porque não precisa de mandato. Ou se tem mandato, é porque não foi um flagrante. Mandado de prisão em flagrante é a bola quadrada. Aqui é uma análise jurídica da situação. E aí? Constituição, ela vai ser seguida ou não? Segundo o deputado aí Marcelo Ramos, o deputado Daniel é culpado. O Luiz Paulo traz aqui um pedaço da Constituição, artigo 53, que diz, né, aqui no parágrafo 2º, que
Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Qual foi o crime inafiançável em flagrante que o Daniel cometeu? Ele é bolsonarista, né? Esse que é o problema. Se ele fosse do PSOL, se ele fosse do PT, isso não tinha acontecido. E aí você vê, né? Decisão. Vamos olhar alguns pontos da decisão do ministro. Coloquei aqui alguns recortes principais, inclusive algumas falas do Daniel. Tá aqui o inquérito, vocês veem, né? Sob sigilo, o autor, os advogados também sob sigilo. Extremamente transparente. E fala que trata-se do inquérito instaurado lá pela portaria em 14 de março de 2019. Começa, né? Se não me engano, isso daí começou até com a Cruzoé. E diz, fala o seguinte, né? Considerando a existência de notícias fraudulentas, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de calúnia, difamação, injúria, que atingem a honorabilidade e a segurança do STF, de seus membros e familiares. E aí ele fala o seguinte, que ontem chegou ao conhecimento desta corte, a corte, né, tudo em maiúsculo assim, né, nem Deus a gente está escrevendo com as quatro letras em maiúsculo, normalmente só o D maiúsculo, tudo bem, né. Vídeo publicado pelo Daniel, um vídeo de 19 minutos, inclusive ele pediu para ser removido da plataforma, pena diária de R$100 mil, caso não remova. Fala tudo mais, né? Aí você vê, diz que nesse vídeo, os ministros do STF, lá ele ataca frontalmente por meio de diversas ameaças e ofensa à honra, expressamente propaga a adoção de medidas antidemocráticas contra o STF, defende o AI-5, inclusive com a substituição imediata de todos os ministros, bem como instigando a adoção de medidas violentas contra a vida e a segurança dos mesmos, em clara afronta aos princípios democráticos, republicanos e da separação de poderes. É relatório decido. E aí, você vê, olha só, a despeito, blá, 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 como se verifica pelas manifestações. Ele vai lá falando um monte de coisa que ele disse que o Daniel falou, que defendeu isso, que defendeu aquilo outro, isso, aquilo outro, isso, aquilo outro. E ele coloca lá as falas do Daniel. O que é que o Daniel falou no vídeo? Essa aqui primeiro foi por Fachin. Eu quero saber o que você vai fazer com os generais, os homenzinhos de botão dourado. Você lembra? Eu sei que você lembra. O ato institucional número 5, de um total de 17 atos institucionais, você lembra, você era militante do PT, Partido Comunista, da Aliança Comunista do Brasil. Aqui foi o trecho que eles dizem do AI-5. Não falou nada de... Não sei, na minha concepção, não sei, eu não vi ele falar nada demais até aqui. Só falou que o Fachin lembra, deve lembrar porque ele era militante do Partido Comunista. Só falou isso. Falou que o Fachin era comunista no passado. Pode ter aqui um tom ríspido, sabe? Até o momento aqui eu não vi nada demais. Tem até uns textos que eu acho que ele passa um pouco do ponto. Que você vê, ó. O que acontece, Fachin, é que todo mundo está cansado dessa sua cara. Aí ele usa um palavrão. Tudo bem. Ofendeu. Aí foi crime de ofensa. Injúria. Seria injúria isso daí? Ofendeu. Essa cara de... Depois... Outra palavra com Fachin. Várias e várias vezes. Aí ele diz o seguinte, ó. Já te imaginei. Ele imaginou levando a surra. Quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte? Quantas vezes eu imaginei, de novo, você na rua levando uma surra? Imaginei. Ele não falou que deseja, ele não falou que vai fazer. Pelo menos o que eu tô entendendo é que ele imaginou. A não ser que exista o crime de pensamento, ainda que seja assim repudiável, que você não consegue acreditar que uma pessoa consegue imaginar isso. Mas que bom que ele só imaginou, ele não fez nada e nem falou que iria fazer. E fala o seguinte, ó. Que você vai fazer? Que eu tô fomentando a violência? Não, eu só imaginei. E no próprio vídeo diz, ó, você acha que eu tô fomentando? Não, eu só estou imaginando. Ainda que eu premeditasse, não seria crime. Você sabe que não seria crime. Você é um jurista pífio, mas sabe que esse mínimo é previsível. Então qualquer cidadão conjecturar uma surra bem dada, sabe? Não é crime. Pode ser desnecessário, mas até o momento, assim, é motivo. Não são falas que eu falaria, né? Eu aqui na estrada, quem sou? Nem deputado eu sou. Mesmo aqui eu fico sempre, você sabe, né? Eu já evito falar várias palavras. Depois ele diz, vocês não têm caráter, nem escrúpulo, nem moral para poder estar na Suprema Corte. Eu concordo completamente com Abraham Weintraub e quando ele falou, eu por mim colocava todos esses vagabundos na cadeia. Tá aí, né? Fechando, mesmo de algumas coisas para os ministros. É uma fala assim, eu não falaria.
sabe? Mas agora falar que isso daí é um crime inafiançável, em flagrante, eu acho que não, né? Eu acho que até agora não me parece que ele cruzou a linha em nada. Pode ser assim, repudiável, reprovável, mas merecia estar preso por isso daqui, por esse comentário. Principalmente quando a gente olha que outras pessoas no passado já falaram coisas piores pro STF, nada aconteceu. E também olhando, né, tudo que as pessoas dizem diariamente contra o nosso presidente da República. Mas não acontece nada, né? É jornalista sendo inocentado. Jornalista que inclusive pediu a morte do presidente. Ele tá pedindo da cadeia pra morte, acho que tem assim, um abismo. Então não tô vendo muitas razões, ainda que você possa achar repudiável ou não. Eu não falaria. Eu acho que esse tom aqui a gente podia evitar ser um pouquinho mais objetivo. Aí ele diz algumas coisas que são um pouco complicadas, porque conhecendo a mídia, conhecendo a oposição, gente, a gente conhece como esse pessoal acha. Eles vão pegar, por exemplo, essa frase aqui, ó. Eu também vou perseguir vocês. Eles vão esquecer qualquer coisa, qualquer contexto que ele falar, ó, vai falar que vai perseguir, ó. Ele falou que vai perseguir. Ele vai perseguir, ele falou em surra, perseguição em surra, a gente xingou. Ó, não sei, hein? Tá meio perigoso. A gente sabe como é que esse pessoal funciona. Não pode dar pano pra manga. Não pode. Depois ele diz, ó. Só que eu sei muito bem com quem vocês andam e o que vocês fazem. Aí o pessoal pode se vitimizar de novo. Ó, ele tá falando que ele sabe, a gente mora, a gente vai. Eu não sei se eu estou com medo do que o deputado Daniel pode fazer contra a gente. Tudo tem um jeito de falar as coisas. Depois ele fala o seguinte, né, que o AI-5, sabe, fez várias coisas, caçou senadores, deputados federais, estaduais, foi uma depuração, um recadinho muito claro. Se fizerem, a gente volta. Mas o povo naquela época, ignorante, acreditando na Rede Globo, diz, queremos democracia, presidencialismo, Estados Unidos. E os ditadores que vocês chamam entregam poder ao povo. Vai lá mais algumas críticas. E aí, acho que aqui só para terminar, não coloquei mais nada, só para relembrar alguns fatos. Depois ele fala de novo, né? A reiteração dessas condutas por parte do parlamentar, aqui na agora é o Alexandre de Moraes, em suas decisões finais, revela-se gravíssima, pois atenta que Estado democrático, direito, toda aquela chateação. E depois ele fala o seguinte, ó, parte mais importante. Todos esses temas são de tal modo interligados que a derrocada de um, fatalmente, acarretará a supressão dos demais, trazendo como consequência o nefasto manto do arbítrio e da ditadura, como ocorreu com a edição do AI-5, defendido ardorosa, desrespeitosa e vergonhosamente pelo parlamentar. Tá entendendo para que lado eles vão? Eles vão pegar, tipo assim, não, nessa frase aqui, ele não falou nada. Mas se você juntar essa frase, com 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 essa frase, você assim dá uma forçadinha, então ele é culpado. Tá entendendo? Que lado vai? E a mídia, gente, abraçou o discurso, o antagonista tá fazendo a farra, a Globo tá fazendo a farra, a Veja tá fazendo a farra, o Globo tá fazendo a farra, os jornalistas no Twitter estão fazendo a farra, a esquerda tá fazendo a farra, Glauber Braga já se posicionou batendo palmas. Não, os deputados do PSOL, Glauber Braga, Ivan Valente, alguns deles já estão pedindo que agora o STF faça o que tem que fazer, que é prender Bolsonaro. Eles falam que o grande problema é que até agora Bolsonaro nem preso foi. A esquerda vai se aproveitar ao máximo dessa situação. E eu quero só relembrar aqui para vocês alguns fatos antigos. O Henrique aqui fala o seguinte, o que engraçado, quando o ex-procurador Rodrigo Janot disse ter ido armado ao STF para atirar no Gilmar, ninguém falou em lei de segurança nacional, ataque às instituições, discurso de ódio. Você lembra? Ele falou que ele foi lá para terminar o serviço. Nada na época aconteceu com o Janot. O Janot, né? Janot não é um bolsonarista. Não é um bolsonarista. Você vê, Felipe Barros pergunta, e aí Alexandre de Moraes, vai pedir a prisão também? Deputado do PT, advogado de Lula, propôs fechar esse STF em abril de 2018. Não tem problema. Aqui tem um vídeo, eu não vou passar, porque o Arthur Moleduval usa de vários palavrões e xingamentos para se referir com os membros da corte, fala que prender esse pessoal mesmo, fala que não tem medo, vem aqui e me prendam, vem aqui e me prendam. A Elisa ainda colocou uns vídeos da Joyce e do Alexandre Frota também ofendendo de forma assim baixa, com palavrões, os ministros do STF, mas nada acontece com eles. Nada acontece com eles. Se vocês forem no perfil da Elisa, vocês vão achar esse vídeo de forma bem fácil e direta. E aí, olha só. Isso aqui é um grande absurdo. O Heloir nos relembra que a Flor de Lis está solta.
o Daniel Silveira foi preso. Resumo perfeito de um país em que assassinos têm mais liberdade do que opinião. Você vê, ó, deputada Flor de Lis é mandante da morte do marido, diz polícia, ação prende 7 suspeitos. Ela tá solta. O Daniel, que falou coisas indevidas, eu acho assim que realmente teve coisa que o Daniel falou que foi desnecessária. Foi desnecessária, em determinado ponto. Não tem necessidade de algumas coisas, sabe? Eu sou do princípio seguinte, como eu penso, aí você vai falar se você concorda comigo ou não. É muito bom ouvir o que o Daniel falou. Lava a alma. Externa o sentimento de muita gente. Vários pontos que ele coloca e fala, cara, isso que eu queria falar de forma pública, mas não posso, porque eu tenho medo do STF. Sabe? Lava a alma. Mas no final da conta, e aí? O que é que a gente ganhou com isso? Ganhos reais, práticos. O que é que a gente ganhou com isso? A gente vai chegar lá, a gente vai analisar o cenário político. O que pode ter? Pode ter alguma coisa boa. Pode ter alguma coisa boa, porém, pode ter alguns problemas. A gente tá chegando lá. Aqui vocês veem o seguinte. O Diego Escostegai, acho que assim que fala o nome dele mesmo, Escostegui, ele não é bolsonarista. Ele, inclusive, critica o Daniel, mas ele relembra mais uma vez. O que o Alexandre de Moraes fez foi um absurdo. Eu vou mostrar pra vocês já o texto direto, né? E ele fala aqui, ó, por mais graves, abjetas e antidemocráticas que sejam as palavras do deputado bolsonarista, é difícil de enxergar como correta e proporcional a decisão do Alexandre de Moraes. É muito difícil. A decisão ocorreu no inquérito 4781, o inquérito do fim do mundo, um monstrengo jurídico que, embora declarado constitucional pelos demais ministros, já foi amplamente dissecado por quem não se atrela às paixões e às conveniências do momento. Eu digo para vocês, a gente também não pode fazer o que a oposição faz. Quando eles possuem a manopla do Thanos, eles querem usar. A gente não pode seguir o mesmo exemplo. Quem não sabe o que é a manopla do Thanos, tem um filme que é Os Vingadores. Ele é o vilão, ele tem uma manopla que ele estala os dedos e ele desaparece com metade da população de todo o universo. O que ele quis. Não, metade aí desapareça. E desaparece. E o que eu disse, não é porque a gente tem essa manopla que a gente pode fazer todo mundo desaparecer. Não é assim que funciona. Ele lá, inclusive, fala que esse processo é algo tão grave que aí, ó, possivelmente vai ser um case a ser estudado durante décadas, os absurdos feitos pelo STF. A Câmara agora terá 24 horas para deliberar se o deputado permanecerá preso. Ainda não se sabe como os parlamentares reagirão, mas a disposição inicial, a quente, entre a cúpula, é revogar a prisão. Espera-se que o Daniel seja livre, a priori. Será mesmo? Sim ou não? Vai ser assim, tão simples desse jeito? Será que vai ser só simples assim? A gente vai chegar lá. Mais alarmante, porém, é a ausência do devido processo legal. A decisão foi tomada sem que o Ministério Público sequer fosse ouvido. Os mesmos que tanto louvam o sistema acusatório brasileiro, resultado dos avanços democráticos da Constituição de 88, provavelmente ficarão em silêncio diante de um inquérito tocado em sigilo, no qual o juiz manda prender e produz provas sem que haja participação do Ministério Público e respeito à ampla defesa. Gente, o Alexandre de Moraes, ele é investigador, promotor, ele acusa, defende, investiga e toma a decisão. O juiz não pode ter todas essas funções. Pelo menos é o que diz o ordenamento jurídico brasileiro. São vários e vários problemas. Então, como ele diz, ó, ainda que você considere como antidemocrático tudo, não dá. Não dá. Não dá. O Estado brasileiro contém soluções, ainda que imperfeitas, como em outras democracias, para um episódio gravíssimo como esse, em que há clara ameaça física por parte do deputado. Aí você vê, ele já está reforçando, ele fez ameaças físicas contra os ministros. Você vê que meio que ele não fez, ele falou assim, que ele imagina. Mas você sabe que é complicado. A PGR poderia abrir inquérito. A PGR, não o STF, abre inquérito. Os partidos políticos poderiam acionar a PGR para que o Aras fosse provocado a agir. Podiam levar ele para um conselho de ética, diversas coisas, mas não, prendeu. Mesmo que as palavras do deputado mereçam uma resposta judicial, apesar da imunidade parlamentar, seria a prisão de ofício a resposta adequada, legítima e legal? Seria essa a resposta? Esse tipo de questão permeia o inquérito do fim do mundo desde o início. Estamos diante da conclusão lógica. Um inquérito sem pé nem cabeça, a única coisa que podia acontecer era isso.
Não se trata de preciosismo jurídico. A letra e o espírito do Estado Democrático de Direito não podem ser violados a pretexto de protegê-lo. Vocês entendem quando eu critico a Lava Jato? Não, no Lava Jato não, desculpa. Não é que eu critico a Lava Jato Operação. Eu critico os lavajatistas. Eu critico algumas posturas que o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol tomou. E o que eu digo, galera, né? Porque a manopla de Thanos tá com a gente pode fazer o que a gente quer. O Moro usou, né? Na verdade, falou o Deltan, dá uma olhadinha lá informal, lá no COAF. Nas mensagens mostram que o Sérgio Moro, ele pediu... Não, o cara já disse assim, não, amanhã tem busca e apreensão. Assim, quem foi que pediu busca e apreensão? Não, o russo. Ele sempre faz isso. Agiu de forma bem similar ao Alexandre de Moraes. Então não dá pra gente repudiar as manifestações do Alexandre de Moraes e não olhar, sabe, as ações que o Sérgio Moro cometia em algumas coisas. Lembrando que não é porque Sérgio Moro também fez algumas coisinhas que o pessoal vai deixar de ser culpado. O pessoal continua culpado. Quem roubou, roubou. São coisas separadas. A questão é, a gente tem que lutar para que o sistema judiciário funcione da forma correta, que é para a justiça ser feita, sabe? E o cidadão ser respeitado. Não é para fazer a vontade do juiz, mas sim a vontade da justiça. O certo ser feito ao final do processo. E ele diz que a forma como as coisas estão sendo feitas é um passo, né, a rumo à erosão do sistema judiciário brasileiro. Não pode mais continuar desse jeito. E no último parágrafo eu vou deixar uma palavra para vocês verem que ele não gosta dos bolsonaristas nem nada, ainda fala que Daniel, né, ele quer ser um mártir de uma causa golpista. Quase é o pessoal que quer igualar com o PT. E aí, olhem só isso daqui. A gente tá chegando agora nos finalmente. Foi complicado. É muita coisa. Porque se eu só lanço as consequências, eu falo, isso aqui. Quero que você entenda. Porque eu tenho certeza que ainda vai ter gente que no final vai pegar um recorte do vídeo pra falar ali, tá reclamando do Daniel. Isso aqui, aquilo outro, blá blá blá, isso, aquilo outro. Sendo que pra construir o meu pensamento, olha o tempo que tá levando. No dia de ontem, quer dizer, na verdade já foi hoje, 4 horas da manhã, o Globo, lá com o nome da Bela Megali, me solta essa matéria que fala que ataque de deputado ao STF dá fôlego para que inquéritos que miram bolsonaristas. Os inquéritos que estavam meio parados, estavam em banho-maria, ganharam fôlego. Isso é inegável. O ataque do deputado a ministros reacendeu os inquéritos, que estavam lá quietinho. A avaliação dentro da corte é de que os casos que estavam em marcha lenta, até mesmo porque os ataques tinham cessado, voltaram a ganhar fôlego. Falei pra vocês, teve a reunião com o Bolsonaro com o Fux, veio devagarzinho, pacificando, e agora ganhou tudo que eles queriam pra voltar. Tudo que eles queriam pra voltar. E você vê que 2 ministros já relataram, inclusive a Bela Megali do Globo, que não pretendiam responder às ofensas do Daniel nem dar palanque. Eles defendiam que tinha que vir nos autos do processo, o que ocorreu na noite de ontem. Alexandre de Moraes, o relator, falou essas coisas e diz o seguinte, que todos se mostraram horrorizados com o discurso de ódio do deputado e foi consenso que a resposta deveria ser dura e vir no processo. E diz que na gravação divulgada, Daniel em suas redes sociais fez uma série de ataques com palavrões, a faquinha e outros magistrados, além de apologia à violência envolvendo os ministros. Teve apologia à violência? Ele falou que imaginava, só que eles vão querer pegar aquelas outras fases, juntar tudo, bater com coisa e falar que teve. A gente sabe como a mídia funciona. Junte isso, aí você vê, o clima já estava tenso, todo mundo tenso, falou assim, cara, será que esse é o melhor caminho de abordar com o STF? A gente é o lado mais fraco, a gente deveria saber disso nesse momento. E aí você vê, o Jordi, eu entendo, o Jordi deve ter ficado extremamente chateado, Daniel Silveira é amigo dele, tá do lado dele na bancada, ele também é político, ele sabe que ele pode ser o próximo, mas o Jordi reagiu com o coração e não com a razão. O Jordi foi lá e falou que era um vagabundo. Já saiu no Globo, já saiu no Antagonista. Carlos Jobim chama o ministro de vagabundo. Gente, qual é a tendência? A tendência é que nas próximas horas só se fale disso. Eu não sei que horário você está assistindo esse vídeo, mas esse vídeo aqui saiu logo no início da manhã. Antes de 8h30 da manhã, esse vídeo já estava no ar. Eu tenho certeza que ao longo do dia inteiro do dia 17, esse daqui vai ser o principal assunto tratado. Vai ser o principal assunto tratado ao longo do dia. É a questão do Daniel Silveira.
vai tomar todas as redes. Todas e todas as redes. E aí, olha só isso daqui, que enfim, a gente vai falar da questão das consequências políticas. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. O plenário vai julgar na quarta-feira, hoje. O STF já vai julgar hoje. O plenário deve julgar nessa quarta-feira a decisão do Alexandre de Moraes que determinou a prisão do deputado federal Daniel Silveira. E vocês veem que, de acordo com informações obtidas pela CNN, ministros do STF entendem que a Câmara não pode deixar o episódio passar em branco. Tem que fazer alguma coisa. Será que vão tirar um mandato do Daniel? Ele vai perder o mandato? A Constituição diz que deputados e senadores só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável, o que não aconteceu. No STF, a tendência, segundo as colunistas, é que, por causa dos ataques do parlamentar, a praticamente todos os ministros, exceto o Fux, a prisão seja referendada pela maioria, ou seja, que toda a corte apoie a prisão, com exceção do Fux. Qual foi uma das primeiras coisas que nós trouxemos aqui no vídeo? Lá no início, matéria do Estadão que falava que ele criticou todos, menos o Fux. Olha como as coisas se encaixaram. Aquela matéria do Estadão aconteceu antes de tudo. Ele não tinha recebido pedido de prisão nem nada. Nem nada. Menos o Fux. Olha a narrativa que já está se juntando. E aqui eu trouxe agora alguns pontozinhos. Vamos falar primeiro da questão do Daniel e da Câmara. Custo lira. O que eu botei aqui como custo lira? Gente, a Câmara vai votar. Precisa de maioria. Tem muita gente que tá ali pensando em si. No seguinte: ô Bolsonaro, você lembra que você falou que tinha umas 5 emendas que você ia liberar e tal? Então, eu acho que você deveria liberar 7, viu? Porque eu só acho. Eu acho que não vai ter um pessoal que vai falar isso. Eu não digo nem o próprio Lira. Porque o Lira falou que vai ser questão da maioria. Ele vai se reunir com os líderes. Não, o pessoal vai... Com certeza vai falar, né, que deve ter algumas pendências. Qual será o custo político, gente, para acalmar isso daí no Congresso, lá no Legislativo? Isso aqui é um assunto duro de ser discutido, mas vai ter um custo político. Vai ter um custo político. Vocês acham mesmo que os deputados, ainda que aliados, vão só pelo... Porque, pô, a gente aqui apoia a Constituição, a democracia, então vamos votar para salvar o Daniel? Vocês acham mesmo? Só pelo coração? Não vai ter nenhum custo? Segundo, cobranças no Bolsonaro. Eu tenho certeza que ao longo do dia, eu tenho certeza que Bolsonaro vai se posicionar de alguma forma, sabe? Que seja... Até o silêncio é uma forma de se pronunciar. Se Bolsonaro falar alguma coisa, ele vai ser criticado, porque talvez ele não falou o que algumas pessoas quisessem ouvir, ele não falou o suficiente. O que ele falar, possivelmente ele vai ser criticado pela mídia, ele vai ser cobrado de ambos os lados e vai ter um desgaste. Vai ter um desgaste pro presidente. Vai ter um desgaste. Eu coloquei, ele vai apanhar dos dois lados. O presidente vai apanhar dos dois lados. E é o governo. Quarto ponto aqui, PLD reformas. Eu vi alguém falando ontem o seguinte, que toda vez, sabe, que parece que o Brasil vai engatar, vai alçar voo, acontecer alguma coisa e o avião não pode decolar. Toda vez. Tava vindo bonitinho, uma certa harmonia, Pacheco, Lira, se encontrando com Paulo Guedes, foram lá se encontrar com Lira, o clima, beleza, aqui, isso, aquilo, outro, as reformas sendo encaminhadas. Ontem a gente estava discutindo sobre o PNLD, e agora? Eu tenho certeza, não vai ter a mesma preocupação e o mesmo engajamento para se discutir para a atenção no PNLD. A Tabata Amaral agora vai correr pelos bastidores aqui, a colar. Por quê? Porque a base da direita vai estar preocupada com a questão do Daniel. Depois, vai ter a votação do STF. Vocês têm noção que esse julgamento vai ser em plenário? Possivelmente televisivo? Vocês têm noção que todos os ministros do STF irão votar? Vocês já pensaram o voto do Cássio? Já pensaram o voto do Cássio? Se o Cássio por alguma razão referendar, já pensou a dor de cabeça que isso não vai ser? Pô, Bolsonaro, 27 anos, isso, aquilo, outro, blá, blá. Já pensou a Bolsonaro a questão tá complicada. Eu coloquei aqui em separado só ele, até de vermelhinho, Barroso. Você já pensou no voto do Barroso hoje? O que o Barroso vai falar hoje?
Como o Barroso vai usar a situação para atacar o governo, atacar a direita, atacar o conservadorismo, referendar as ações que as big techs vêm tomando, silenciando algumas pessoas? Você já pensou no palco que o Barroso ganhou? O Sérgio Moro, que estava aí, o STF estava assim, ó, o Moro, ele estava aqui, ó, com garfo e faca tentando pegar o Moro. O Moro agora desviou a atenção. Antes de fechar o STF, só a Bia Kicis. A Bia ia para CCJ. E agora? Será que a oposição? Será que alguns partidos aliados, mas que tem interesse também na CCJ, não vão falar, pô, a Bia, né? Ela é amiga do Daniel. A Bia fez postagens bem similares. Pô, vai ser complicado, hein, a Bia ficar na CCJ. Vocês acham que a oposição não vai querer também se aproveitar disso? E aí, gente, o Fux. O que foi que a gente falou no vídeo de ontem? Em Fux, nós não confiamos mais. Quem disse foi os procuradores da Lava Jato. Vocês lembram que no julgamento da reeleição do Maia do Alcolumbre, o pessoal ficou bem insatisfeito com o Fux, porque o Fux mudou de lado nos últimos momentos e o pessoal perdeu? E aí o Lewandowski, o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes não tiraram férias? E o Gilmar Mendes partiu com tudo pra cima do Fux? Já estão colocando a cabeça do Fux a prêmio, inclusive a própria grande mídia. E aí, gente, vocês têm noção que o Fux pode até... O seguinte, o Fux, ele até quer acalmar o STF. E o pessoal, sabendo que ele quer acalmar, o pessoal pode, tipo, vamos dobrar a meta, vamos se certificar que o Fux não vai conseguir acalmar o STF. Vamos fazer de tudo para criar aqui um caos aqui dentro. Porque existe essa tensão. E ao mesmo tempo, enquanto alguns ministros estavam chateados, são brigados, como o Gilmar Mendes e o Barroso, talvez isso tudo possa servir para até unificá-los em torno de uma única causa. Porque agora não é o STF em primeiro lugar. Vamos deixar aqui, Dilma, a nossa diferença de lado e vamos bater no STF. Isso aqui são pontos extremamente chatos de trazer. Eu não quero ser o cara que traz aqui a notícia ruim. Quero até trazer uma notícia boa antes de fechar o pensamento. Por outro lado, pode ter um cenário muito bom, muito bom, um cenário assim, o melhor do melhor, que seria a Câmara entra em campo, fala que foi um absurdo o que o STF fez, e fala, agora então vocês fizeram isso aqui, então a gente vai abrir uma CPI do Judiciário, da Lava Toga, e vamos botar um impeachment no Alexandre de Moraes. Eu acho que isso vai acontecer? Não acho. Mas tem essa possibilidade. Acho que vai acontecer? Não acho. Torço para que a Câmara bata de frente e fala, tem que respeitar os seus poderes, torço demais. Mas entre minha torcida e o que eu acho que vai acontecer, tem uma distância. Então, pessoal, como eu falei com vocês, na época do PNLD, na época que são 2 dias atrás, inclusive falo ao longo do vídeo, eu acho que a direita tem que aprender, sabe, a fazer mais política e imitar um pouco menos. Eu acho que o que aconteceu com o Daniel é indiscutivelmente errado. Não, o que aconteceu com ele, não dá para defender a ação do STF, não dá. Eu acho que o Daniel precisa, sabe, ter sua liberdade retomada. Não dá para ele ficar enclausurado, não dá. Mas ao mesmo tempo, eu não tenho como concordar no 100%. Eu concordo assim, com as críticas do Daniel, com a crítica dele, eu concordo 100%. A crítica. Mas a forma como você se expressa tem que ter um jeito. Gente. Sabe? Lavar a alma é bom, mas e aí? Olha o custo. O que eu tô te falando aqui agora parece, sabe, um absurdo. Parece que eu tô torcendo contra o Daniel. Olha minhas preocupações. Você não se preocupa com a Bia assumir a CCJ? Você não se preocupa com o voto auditável? Você não se preocupa com as reformas retomarem? As pessoas poderem recuperar seus empregos? Tá entendendo? Gente, o papel, eu sei do papel. Nós sabemos o que está na Constituição, mas a gente tem que ser estratégicos na forma de agir. Temos que ser. Pra gente conseguir vencer. Olha como foi o PNLD. Olha o resultado que a gente obteve. Sem apoio de nenhum deputado nem nada. O povo foi lá, numa boa, cobrou. É chato falar isso. Eu não queria falar isso. O que eu mais quero é que o Daniel tenha sua liberdade retomada. Porque se hoje foi com o Daniel, amanhã pode ser com o Jordi, depois pode ser com o Bolsonaro. Sabe? O último bastião que a gente tem de um país que eu realmente acredito que tem chance de se tornar livre e prosperar. Mas peço a vocês, reflitam, principalmente como vocês vão abordar com a situação.
Eu tô muito satisfeito com o Marcelo Ramos. O Marcelo Ramos, eu tô muito satisfeito. Muito. Muito. Mas eu não sei se eu ir lá reclamar e xingar com ele vai melhorar. Sabe? Lavar meu coração. Isso aí, pelo menos eu tô feliz. Pelo menos eu tô feliz. Pelo menos eu larguei o meu. E aí? E o Brasil? Sabe? E o cara que tá desempregado? Esse é o meu medo. Esse é o meu medo. Sabe? É chato. Eu não queria fazer, mas esse é o meu medo. E eu quero só pontuar aqui em 5 minutos umas coisas bem rápidas para vocês entenderem que, mais uma vez, aconteceu isso daqui. No meio de janeiro, no dia 13 de janeiro, nós ficamos sabendo, naquela época, que a eficácia do produto Dória era de 50%. Isso daqui foi uma pancada tão grande, que a mídia toda começou a criticar o Dória. A gente achou que finalmente alguma coisa ia acontecer contra o Dória. Saiu matéria no Brasil, no exterior, Reuters, Sydney Morning Herald, Nikkei Asia, CNBC, todo mundo batendo no Dória, batendo no Dória. Isso foi numa quinta-feira. O que foi que aconteceu naquela semana? O que foi que aconteceu? Isso daqui. Surgiu a narrativa dos respiradores em Manaus. Quando enfim parecia que ia ter um desfecho naquilo ali, as coisas começaram a avançar. Narrativa de Manaus. Toda vez que vem uma coisa, narrativa em Manaus. E salvaram Dória. Naquele momento, salvaram Dória. Aí lá, ó, brasileiros culpam negacionistas pelas mortes de Covid em Manaus. Tá pra pegar o Dória, cara. Eu não tô falando que o Daniel Silveira, pelo amor de Deus, tá ajudando o Dória. Eu não tô falando, nem sonha nisso. Daniel Silveira sempre foi combativo, sempre foi. O que eu tô querendo falar é o seguinte: olha como uma situação pode desviar o foco de diversas outras coisas. Como pode desviar o foco de diversas outras coisas. A gente precisa de foco nesse momento. Foco. Hoje temos uma carreata, sabe, gigante que o pessoal do agro tá montando contra o Dória, contra o aumento do ICMS. Hoje, tá aqui, eu começo na frente da CEAGESP. Gente, você imagina o que é o cara do agro que pagou o frete de um caminhão, só o custo do diesel, para ele colocar os tratores dele, sair da roça até São Paulo para poder se manifestar contra o Dória. E hoje eu tenho certeza que as redes não vão dar atenção a isso daqui. As redes não vão dar, porque realmente a questão do Daniel é muito urgente. A situação do Daniel é urgente, vai ter a questão da Câmara, vai ter o plenário do STF. Cara, isso aqui é muito importante. Não podemos esquecer disso daqui. O Dória já está se reencontrando com o presidente do PSDB. Isso aqui não vai virar assunto, vai passar batido. A militância... Não tem como deixar de falar do Daniel hoje. Não tem como, porque é seríssimo o que aconteceu com ele. É seríssimo. Seríssimo. O secretário do Dória admitiu os erros dele. Eu vou abordar isso aqui em outro vídeo, mas só para mostrar. Admitiu, falou, foi errado a gente ter fechado. Foi errado, a gente errou em ter fechado o comércio. Vou mostrar depois. Se quiser, pausa, dá uma lida, mas eu vou comentar essa matéria depois. O Rui Costa decidiu fechar a Bahia. Fechou a Bahia. O Marcelo Freixo tá aqui sem máscara. A gente podia estar surfando no Marcelo Freixo. Mas quem que vai querer ver Marcelo Freixo sem máscara na praia quando Daniel ainda está preso? E o STF vai votar e o Barroso vai fazer aquele voto chato, atacando, falar dos iluministas, que ele é um iluminado. Oh, meu Deus do céu, eu não quero nem ver o Barroso. E eu quero fechar o vídeo isso aqui, ó, para relembrar. Não se esqueçam, a gente não pode esquecer do PNLD. Conseguimos agora um deputado que se engajou na causa aí, foi o deputado Diego Garcia, lá do Paraná, comprou a causa aí e falou, cara, eu vi lá, ele postou várias coisas, ele tá querendo levar à frente, articular para garantir que o PNLD do governo, do jeito que foi feito, seja aprovado. Então, só quero fechar o vídeo aqui pedindo para vocês que tenham parcimônia, reflitam, ajam com razão, com menos emoção e vamos tentar apoiar, né? Precisamos apoiar o deputado Daniel Silveira, precisamos apoiar os nossos deputados, mas de apoio estratégico, com foco em vencer acima, né, de colocar às vezes o que está preso no coração. Infelizmente é a posição que nós estamos. Olha como o presidente, né, todos os dias tem que medir as palavras. Você vê que quer falar, ele trava. E é isso, pessoal. É isso. Fico por aqui. E se der, compartilhe o vídeo. Nos vemos amanhã. Fui.